Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada em todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. No último amistoso, antes da Copa América, o Brasil ficou no empate com os Estados Unidos pelo placar de 1-1. Rodrigo, aproveitando a saída errada de jogo dos norte-americanos, fez 1-0 para o Brasil e os Estados Unidos empatou em cobrança de falta numa falha do goleiro Alisson Pulisic. Estados Unidos 1, Brasil também 1, empate decepcionante da seleção brasileira. Estamos abrindo o Canelada da Jovem Pan com o Vampeta, com o Fábio Piperno, com o Bruno Prado. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. A atuação não foi das melhores, muito longe, né, daquilo que a gente espera de uma seleção brasileira, de uma seleção favorita à Copa América, que pegou os Estados Unidos, que levou uma goleada de 5 da Colômbia. Velho Vamp, muito boa noite pra você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Resultado decepcionante da seleção brasileira, Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro, Fábio Piperno, boa noite, Bruno, boa noite a todos, né? Pra valer mesmo, Pedro, da semana que vem que começa a Copa América, né? Aí vale títulos, seleções importantes, 16 seleções disputando, né? O próprio Estados Unidos, aí, o próprio próximo Mundial no continente, nosso aqui continente americano, dividido em 3 países aí. Eu olho pra de lá, né? Pra 4, beleza. 4. Porque tem tanta câmera aqui, a gente tá voando, Pedro. Tem A1, A2, Piperno, A5, tudo. Se você quiser olhar pra lá, pra cá, mas pra aquela lá. Então, vamos nessa. Né? O continente aí, Copa do Mundo, México, Canadá e Estados Unidos. Né? O Brasil se preparando, um time com jogadores promissores, jogadores que jogam em grandes clubes, né, na Europa e no mundo. Né? Você vê que o ataque da seleção saiu ali, o Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, 3 jogadores que jogam futebol espanhol. Um no Barcelona e 2 jogam no Real Madrid, campeão europeu há menos de 10 dias atrás. Quer dizer, a gente pode falar do jogo. Do jogo, o primeiro tempo foi igual. Né? A seleção americana, que na transmissão estava vendo, convocou 18 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar. Os Estados Unidos foi o Catar? Foi, né? Foi não, né, Pedro? Os Estados Unidos não estavam no Catar, não. Tava? Na seleção americana, sim, não. Ficou fora da outra, quando perdeu a vaga pro Nessa foi? Panamá. Nessa foi. Sabe por quê? Porque a seleção americana, normalmente, a torcida invade, mas teve um boicote dos torcedores americanos ao Catar, né? E estavam 18 jogadores que foram convocados. Né? Por sinal, tem alguns jogadores ali que a gente conhece, o Pulisic que fez o gol. Acho que o Alisson falhou no gol. Né? Mas eu queria ver o Vinícius Júnior com Henrique e Rodrigo. É isso que eu senti falta. Ô, Dorival, o melhor momento, o que é o melhor momento, você como ex-atleta, cara, que foi treinador competíssimo que é, o melhor momento que o Henrique está vivendo é agora. O futuro a Deus pertence, ditado popular. Se o menino está jogando muita bola agora, bota agora. Não espera. Vai estar ali com 2 companheiros de Real Madrid, né? O Vinícius e o próprio Rodrigo, motivado, campeão europeu, o Henrique cheio de gás, querendo tudo. Porque se você pegar todos os jogadores da seleção, todos, 26 que foram convocados, tirando o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que foi campeão europeu e vive um grande momento, ninguém vive o melhor momento igual o Henrique, principalmente na seleção. Você vê que o Henrique fez gol contra a Alemanha, né? Ou não, contra a Inglaterra. Espanha e México. Porra, tem melhor momento do que esse, Pedro? Campeão brasileiro pelo Palmeiras. Porra, não tem melhor momento que esse. Foi campeão paulista agora, tava aí tudo. Então, só isso. Foi nessa praia, espero que o Dorival reveja isso. E na estreia da Copa América, no grupo, o Henrique possa ser titular. Não sei se o Hendrick está sentindo alguma coisa, a gente não sabe também se é por esse lado. Mas se for apenas por escolha técnica, cabe o questionamento ao Dorival Júnior. O Hendrick sempre entra com fome, com vontade na seleção brasileira. Fábio Piperno, muito boa noite para você. O Brasil que só ficou no empate com os Estados Unidos, Piperno. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa noite, Pedrinho, Vampeta, a nossa audiência. Eu comentava com o Vamp aqui fora do ar que eu tenho uma outra suspeita. Eu acho que o Dorival já sabe que o Hendrick vai ser titular da seleção brasileira em algum momento. Se não for na estreia, ele vai ganhar a posição durante a Copa América. E o Hendrick é aquele tipo de jogador que vai ser titular da seleção brasileira por muito tempo. Então, o Dorival, até para assim, segurar um pouco a ansiedade do garoto, deixa ele sentado mais um pouquinho no banco e tal, e vai rodando os demais. Agora, aí o Hendrick entra, primeira bola que o Hendrick pega.
ele parte para cima da defesa e disparar no lance que ele entra pelo lado direito, sai muito atrás, vence o marcador, dá um chute cruzado e o goleiro tem que se virar. Segunda bola do Endrick, pega lá, corta pelo meio, bate pé esquerdo, o chute não saiu bom, mas o goleiro defendeu. Terceira bola do Endrick, jogada em velocidade, ele sai uns 2 metros atrás do marcador, chega na frente, chutou, o goleiro pegou. Então, assim, a diferença de nível dele para o Rafinha, por exemplo, eu acho que não deixa ninguém em dúvida. De qualquer forma, também é um garoto que vai fazer 18 anos, ainda daqui 1 mês e meio. É um técnico da seleção brasileira. Assim, eu diria que é bastante cauteloso em lançar o Endrick como jogador titular, né? Até também, como eu disse antes, para segurar um pouco esse ímpeto, essa ansiedade aí do jogador que entrou poucas vezes, em mais ou menos 100 minutos com a camisa da seleção, já tinha feito 3 gols, um negócio, né, absolutamente incrível, só o Pelé tinha feito melhor. Então, agora, segura um pouquinho a onda, doma um pouquinho essa ansiedade e, em algum momento, em breve, ele vai acabar sendo titular. Agora, a questão é que, além disso aí, há outros problemas para se resolver na seleção brasileira. A seleção brasileira tem que crescer no jogo pelas laterais. Eu achei que no primeiro tempo, particularmente, o miolo da defesa ficou bem exposto. Então, hoje o Paquetá, como o Vampeta falou, não foi bem. Então tem muita coisa para acertar. Sistema defensivo da seleção brasileira, como bem pontuou o Piperno, muito exposto. Inclusive, os Estados Unidos tiveram outras chances. Teve até uma bola ali no primeiro tempo, uma paulada de fora da área que bate na trave, bate nas costas do Alisson e eu não sei como aquela bola não entrou. Estados Unidos 1, Brasil também 1. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O Bruno que transmitiu o jogo ao lado do Nilson César, do Giovanni Chacon. Bruno, o Brasil só fica no empate com os Estados Unidos. Brasil favorito à Copa América, mas hoje não teve um futebol digno de favorito de Copa América. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Piperno, Vampeta, boa noite a todos. Não foi um bom jogo do Brasil. Primeiro tempo, principalmente, acho até que melhorou no segundo. Primeiro tempo foi um jogo muito aberto, os americanos tiveram algumas chances de marcar e acho até que o time americano foi mais perigoso que a seleção brasileira na primeira etapa. O Brasil faz um gol num erro de uma saída de bola do goleiro americano, o Rodrigo vai muito bem. E o Rodrigo, eu acho que é até um jogador subestimado. Eu acho que o Rodrigo tem menos reconhecimento do que ele merece. Eu acho que o Rodrigo tem ninguém diz que ele é ruim, claro que não, mas eu acho que ele é mais do que a maioria fala. O Rodrigo, eu acho que é um cara bem subestimado. E os Estados Unidos também conseguiram o seu gol. Ali, para mim, o Alisson falha no gol. Ele dá o canto e não pega a bola no gol do Pulisic. Depois faz ótimas defesas no segundo tempo. Mas, para mim, o Alisson foi mal. No segundo tempo, o Brasil conseguiu ser um pouco melhor, conseguiu impedir os contra-ataques dos Estados Unidos com mais frequência, ficar mais com a bola no ataque, criou oportunidades, uma com o Endrick, criou com o Rodrigo também. No final, que ficou mais aberto de novo, acho que os dois times já cansados, e aí que o Alisson apareceu e fez boas defesas. Gostei, a formação do segundo tempo eu achei até mais interessante que a do primeiro. O Paquetá realmente não está bem e não dá para saber se ele vai conseguir jogar Bruno, bem. como é que o cara vai dormir todo dia treinar pensando que pode ser banido do futebol? Se tudo for acusado, pegar 10 anos, 5 anos, 3 anos, como é que joga bola assim? É difícil para ele, né? Às vezes chega uma bronquinha aqui para mim, eu venho trabalhar tenso. É perigoso. O pessoal tá louco para jogar bola com o Robinho lá na policiária. É perigoso. Não pagar pensão, eles querem me jogar lá. Sim. Fica vendo assim, tenso, imagina o cara ser banido. Isso e olha que minha filha tem 20 anos, 24, outra tem 22. Eu chego tenso aqui, meu Deus, quando aperta aí, que não é fácil. Nenhuma criança de 7, 8 anos não, eu fico no ninho pensando como dormir. Mas o cara sabendo que vai ser banido do futebol. Tem um jogador que fala assim... acontecerá com o não. Mas a aposta grande é que eu vou lá para presidir. Aonde é que é? Dos famosos? Tremembé. Bolsa de aposta está Mas aqui você é incaível. Não, incaível é o Tico. E outro detalhe para mim, acho que o João Gomes eu gosto até, é um bom jogador, mas é um cara que ocupa espaço, que marca, mas acho que para ser o titular aí como volante na seleção, eu gosto mais de outras opções. Acho que o João Gomes entrega pouco com a bola no pé, acho que ele pode ajudar em alguns jogos específicos, porque ele realmente marca bem, ocupa muito espaço. Até acho que faz muita falta, toma muito cartão, tomou um amarelo hoje. Poderia até ter tomado outro no lance do gol, da falta que ele fez.
Mas com a bola no pé eu preferia observar outras opções. Ali o Bruno Guimarães com o Douglas Luiz, o próprio Andréas mais atrás. Acho que falta um pouco ali com a bola para o João Gomes para ser um titular muito afobato, né? Muito afobado, né? Toda enxadada saiu uma minhoca. Sim, cara, podia ter sido expulso. No lance do gol de empate. Eu acho que para ser titular eu tentaria Bruno e Douglas, talvez o Andréas. Acho que entrega pouco com a bola no pé. Todos os jogadores de Premier League, hoje acabou não funcionando a formação que o Dorival Júnior escolheu logo de início contra os Estados Unidos. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente falando da atuação individual de alguns atletas da seleção brasileira e esse caso envolvendo o Lucas Paquetá. O Dorival Júnior insiste na escalação de Lucas Paquetá, vivendo aí esse imbróglio, podendo até mesmo ser banido do futebol. Ô Vampeta, você jogou, sabe mais do que nós, dos bastidores da bola, até comentou aqui, né? Você como comentarista, às vezes fica com medo, né? Fica receoso. Quem não tem medo. Entendeu, né? Fica receoso. Quem tem medo. Eu tô aprendendo que nesse meio do futebol, quando o jogador... Porque jogador tem esse papo, né? Não afeta nada, tá nas mãos ali do jurídico, meu empresário tá cuidando. É porque tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. O atleta sente, Vampeta. Esses caras hoje, esses estavam todos, os caras falam, deixa eu dar a mão do jurídico, deixa eu dar a mão do estado. A porra é comigo mesmo. Eu que tenho que segurar minha onda. Mas, enfim, assim, Pedro, como você vê uma preparação, teve vários amistosos aí para Eurocopa, as seleções da Europa jogando, vários aqui da América do Sul também jogando, a Argentina fazendo amistosos, o próprio Equador está jogando agora com a Bolívia, Paraguai, todo mundo ali se movimentando. O pouco vai rolar mesmo semana que vem, valendo 3 pontos, que vale medalha e vale taça, né? Mas a gente espera que, né, eu gosto muito do Endrick, vejo ele num grande momento, eu acho que ninguém tem a vara do Harry Potter de prever qual vai ser o melhor momento daqui a 3, 4 jogos, 5 anos, 2 anos, eu acho que a varinha veio agora, você tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar porque é um garoto novo, com uma força imensa, né? Já vai para o maior clube do mundo, já está ali com 3 companheiros que jogam no Real Madrid, né? Tem o Militão. Então, eu usaria o de melhor. Porque eu não vejo... Quer dizer, então, que o Savinho teve um grande momento lá no Girona, tá indo pro City. É Evanilson, né? Que joga no Porto, né? Evanilson. Também foi lá campeão português. Não foi nem campeão português. Não, foi o Sport, né? Foi em terceiro. Então, quer dizer assim, por que o Endrick não? Esses caras estão no melhor momento, um absurdo, para questionar uma titularidade do Endrick. Só isso. O resto vai se ajustando. Eu acho que a seleção, quando é atacada, é muito frágil. 6 gols sofridos em 4 jogos. Hoje, no primeiro tempo, eu assisti, o segundo tempo, vim lentamente na Radial Leste, escutando os comentários do Bruno, o Nilson narrando, o Piperno com cartaz, a Cartolina pedindo o Endrick, né? Eu vi o Nilson falando. Mas, assim, é só isso. É acertar mais, assim, a marcação, né? Porque quando foi atacado no primeiro tempo, estava um convite ao prazer. Bola na trave e tudo. No segundo tempo melhorou, consertou mais. Contra a Espanha levou 3 gols. E a Espanha perdeu um caminhão de gols contra a seleção brasileira. Contra o México vencia por 2-0 e deixou o México empatar, ficou 2-2 e aí o Endrick entra e decide. Hoje contra os Estados Unidos também. O Brasil sofre um gol numa cobrança de falta e deixou os Estados Unidos produzirem algumas oportunidades, Piperno. É uma seleção brasileira muito exposta defensivamente, sobretudo nesses chutes de fora da área. Até mesmo o comportamento de alguns jogadores, o Beraldo entregando bola no pé, algo que é difícil, que é raro a gente ver, né? O Beraldo é um zagueiro muito seguro, entregando bola no pé dos atacantes ali dos Estados Unidos, enfim. É algo que preocupa nessa seleção brasileira, o ajuste defensivo da seleção do Dorival, Piperno. O Vampeta citou a questão do Paquetá. Então, veja, defesa não é simplesmente a última linha. Defesa é sistema, por isso se fala em sistema defensivo. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer parte dele, todo mundo tem que ocupar espaço. Então, por exemplo, com o Paquetá ausente do jogo, é um a menos para ocupar espaço no meio-campo. E aí, o Bruno e o Vampeta falaram sobre... Também estava acontecendo sobre a formação do João Gomes. Veja, no jogo contra a Inglaterra, todo o meio-campo do Brasil bateu à vontade. Paquetá fez 6 faltas naquele jogo, no primeiro tempo. Só não foi expulso porque o juiz foi muito camarada naquele dia. Então,
meio campo do Brasil, eu não sei o que está acontecendo, o pessoal está aflito demais. Contra a Espanha, o time do Brasil foi violento em alguns momentos também. Então, acho que o time está muito pilhado, tem que dar uma acalmada nisso aí. Jogar mais, preocupar menos com a arbitragem, com catimba e, sobretudo, os jogadores entrar mais concentrados no jogo. Então, o Paquetá claramente não estava focado no jogo. Então, eu acho que em qualquer setor de atividade, quando você tem uma pressão desse tamanho, é natural que você entre mais tenso, dividindo atenções. E eu também entendo o fato dele estar lá. Porque se ele não fosse convocado, daria a impressão de que ele já estaria sumariamente, previamente condenado pela CBF antes mesmo de uma condenação lá da Liga Inglesa. Então, eu acho que o mais prudente, por enquanto, seria, por exemplo, ele ficar no banco. O discurso para o Dorival está pronto. Estou testando outras. E tem várias opções ali no meio. Sim. Não faltam opções aí, ó. O Andrés Pereira pode jogar de segundo homem, de terceiro. O Douglas Luiz pode fazer com o Bruno Guimarães tranquilo. E de segundo homem, de terceiro, que tem qualidade para isso. Meio campo do Brasil tranquilo. O Rodrigo fazendo a função que o Bruno tanto falou na transmissão, eu também acho que o Rodrigo pode jogar nas 4, tranquilamente. O Tite usou o Rodrigo, cara. Usou. E o Dorival, será que não chegou isso também, que o Tite usou o Rodrigo? Acho que ele sabe, né? Às vezes não quis botar tudo em jogo. No segundo tempo até ficou alguns minutinhos com o Rodrigo ali de meia. Né? Depois ele tirou o Rodrigo e pôs o Martinelli. Até o Rodrigo estava melhor que o Vinícius, mas aí ele optou por deixar o Vinícius, mas ok, dá para entender. Mas o Rodrigo jogou ali de meia e acho que ele foi bem. Então, o Rodrigo, hoje ele fez 3 funções. Teve momentos que ele jogou na esquerda, teve momentos que ele foi centroavante, teve momentos que ele foi meio. Para mim ele foi bem nas 3. Para mim ele foi o melhor jogador do Brasil no jogo, mais uma vez, o que é uma coisa que acontece até com certa frequência nesse ciclo pós-Copa do Mundo do Catar. Né? E agora, depois dessa temporada do Real Madrid, com a chegada do Mbappé, o Endrick também está chegando por lá, a imprensa madrilenha começou a falar, quem vai sair? Deve ser o Rodrigo, e começaram a questionar ele, começaram a questionar o Carlo Ancelotti, enfim, criaram uma situação em torno do Rodrigo, e eu acho que, assim, o Rodrigo continua no time do Real Madrid, acho que nem precisava criar toda essa polêmica ou algo do tipo, o Rodrigo já provou toda a sua qualidade, eu acho que com a chegada desses 2 craques, Mbappé e Endrick, não necessariamente um precisa sair do time do Real Madrid, acho que o Endrick, comparado com esse trio aí, acho que ainda vai demorar um pouquinho para talvez ser o titular que a gente imagina dos Galácticos. E é isso que o Bruno falou. O Rodrigo é um pouco subestimado demais. Hoje jogou muito. Para mim, um dos melhores atletas, se não o melhor do Brasil em campo.